Após continuarmos os conceitos iniciais, vamos começar a desenvolver, ok? Muito bem, então observe que eu estou desenhando a mesma molécula anterior, certo? O benzeno, reações duplas alternadas entre si, ok? Lembrando que em relação ao conceito que nós vimos anteriormente, esse benzeno ele tem um comportamento de nucleófilo, segundo o conceito também de reações substituição eletrofílica no aromático, porque ele tem um comportamento nucleófilo, porque por causa tanto da aromaticidade, da aromaticidade da aromaticidade e da estrutura de ressonância, da estrutura de ressonância, ok? Da estrutura de ressonância. Então, esses conceitos integrados entre si, eles permitem compreender um pouquinho da reatividade da molécula. Molécula estável, justamente por essas ligações aqui, observe que os elétrons eles migram, né, por efeito de ressonância, né, ok, migrando por efeito de ressonância, a grosso modo, ok? E portanto, isso permite inferir, né, que temos um híbrido de ressonância aqui, né, em que essas ligações aqui, elas não são nem simples nem duplas, ok? Portanto, nós temos essa situação aqui, migrações, apresentando que tem aí um híbrido de ressonância e que essas ligações duplas aqui, elas permitem migrar para o efeito de ressonância, ok? Então, compreendendo inicialmente os conceitos bem básicos, né, a gente pode começar a desenvolver o seguinte: nucleófilo rico em elétrons, tá? Eletrófilo deficiente de elétrons, né? Ok? E como é que você vai representar isto? A partir do mecanismo geral, que é a nossa ideia aqui, ok? Então vamos começar pelo mecanismo geral. O mecanismo geral de nitração, perdão, de SAR, SEAR, A, R, mecanismo geral. Muito bem. Então, no mecanismo geral, vamos ter sempre essa seguinte situação: nucleófilo
ele ataca o eletrófilo. Ok? Por quê? Porque se você pensar do ponto de vista eletrostático lá da física, eu tenho uma carga negativa que vai atrair uma carga positiva. Então isso justifica, de maneira bem simplista, o conceito inicial. Né? Já que você fala de moléculas, ocorrem interações aqui entre esses átomos também. Né? Orbitais que estão aqui, orbital cheio, orbital vazio, né? Conhecido como de nome LUM, mas não é nosso objetivo aqui. E também em pouco tempo não é possível a gente discorrer sobre isso, mas inicialmente é isso. Então, se você mudar apenas a seta em que você simboliza o mecanismo, ou seja, você inverter a ordem e de alguma forma estiver correto do ponto de vista não conceitual, mas fica a cargo do professor, o instrutor, etc., invalidar ou colocar como correta a sua resposta, né? Já que a gente está tratando aqui a rigor. Então, apenas trabalhando com esses conceitos básicos, a gente começa a desenvolver o mecanismo geral. Né? Vamos lá. Passo 1. Começar a construir. Passo 1. Nós temos a seguinte situação. Opa. Desenhando novamente a mesma molécula. As ligações alternadas entre si. E é o NU, né? O NU. Ok? O NU. E, portanto, vai atacar o meu eletrófilo. Certo? Vou ter um intermediário que perde a sua ligação, dupla nesse caso, né? Portanto, você vai ter um E aqui substituído, ok? Foi substituído e o hidrogênio. Então, temos essa configuração aqui, e para concluirmos e termos o produto, no mecanismo geral, nós vamos fazer o seguinte: temos que abstrair esse hidrogênio, migrar essa ligação e restaurar. Portanto, nesse caso aqui, tenho estado de transição instável, né? Portanto, o que eu faço? Utilizo uma base. Essa base tem pares de elétrons livres aqui, tá? Vou abstrair e migrar. Quando eu migro, eu restauro a minha estrutura. Com a presença do substituinte aqui, o E. Correto, mais o HB. Só título de tornado didático.
Muito bem, então é basicamente uma etapa e duas etapas. Passo 2. Ok? Então, após construirmos o mecanismo geral, nós iremos mostrar um exemplo de uma reação de nitração. Então, mostrando isso, vou mostrar o comportamento, vou mostrar também um gráfico que representa, do ponto de vista físico-químico, esse estado de transição. Portanto, construímos um mecanismo geral, nós iremos apresentar um mecanismo da nitração. O mecanismo da nitração é relativamente simples, a gente conseguiu compreender o mecanismo geral da nitração. Logicamente que não irei abordar impedimento estérico, hiperconjugação, porque não é possível em tão pouco tempo e também não é nosso objetivo aqui, tá? Cenas para próximos capítulos, próximos vídeos, mas vai começar a desenvolver de maneira mais ampla todo esse conteúdo aí, que é importante para fixar o conhecimento, ok? Então, partindo que na nitração você vai ter que preparar o primeiro passo, né? Vamos preparar o preparo do eletrófilo, né? Então, preparo do eletrófilo, preparo do eletrófilo, que eu chamo de E, né? Ok? Então você prepara ele como? Vamos lá. Na nitração, eu tenho uma reação entre o ácido nítrico mais o ácido sulfúrico, H2SO4. Essa reação é uma reação do tipo ácido-base, que eu vou ter duas espécies, uma terá o comportamento de uma base e outra terá o comportamento de um ácido, né? Considerando aí que você observa que tem dois ácidos, né? Mas um terá o comportamento de uma base e outro terá o comportamento do ácido, logicamente. Certo? Então, você observe aqui que fica simples o raciocínio porque eu tenho um hidrogênio que pode ser abstraído, né? Você pode tirar o hidrogênio aqui. Aqui também tem hidrogênios, né? Tem par de elétrons livres se você expandir essa molécula. E aqui também. E, portanto, apenas intuitivamente para agilizar o nosso processo aqui, eu faço o seguinte. H2SO4. Portanto, eu vou ter a seguinte situação. Simplificando, eu posso simplesmente fazer o seguinte, né? Que um hidrogênio aqui presente, o hidrogênio presente aqui vem para cá, um oxigênio desse aqui vem para cá, portanto, ele vai interagir com o hidrogênio. Então, observe que eu não estou utilizando o mecanismo, só intuitivamente eu já sei o que eu tenho que fazer a partir de conceitos de ácido base. Portanto, eu tenho a formação da molécula de água. Formou a molécula de água no meio. Agora eu tenho o íon nitrônio, que agora eu perdi um hidrogênio, perdi um oxigênio, portanto sobrou para mim apenas o
HONO2+, o íon nitrônio, que é justamente o meu eletrófilo, mas perdeu um próton, portanto tem um sulfato agora. Que faz sentido, né? Nesse caso faz sentido. Eu tenho agora observe, uma base conjugada que veio do meu ácido e um ácido conjugado que veio da minha base. Tem comportamento de base e aqui comportamento de ácido. Ok? Utilizando essas nomenclaturas aqui mais grosseiras, sem muito rigor. Ok? Então, com base nesses conceitos iniciais, a gente já preparou, né? Então, o E já está aqui, né? O eletrófilo é o que? O eletrófilo é o íon nitrônio já preparado, né? O íon nitrônio preparado, o H2, que eu posso representar dessa forma, né? Com uma carga parcial aqui positiva. Os pares de elétrons livres disponíveis. Opa, perdão. Ok, os pares de elétrons livres disponíveis aqui. Muito bem. Então, dando continuidade, né? Já com ele preparado. Esse é o passo 1, né? O 2 é nucleófilo, né? Já está aqui, a gente vai só preparar. Passo 2. Ok? Passo 2, então é basicamente fazer o mecanismo geral. Portanto, fazemos o mecanismo da nitração. O benzeno, tá aqui ele, tudo bem? Né? Então você vai, eu sei que eu tenho um hidrogênio aqui, né? É isso. Muito bem. Então, vá atacar o meu íon nitrônio, minha espécie positiva, então, o NU que eu falei, né? Aqui, espécie positiva aqui, certo? E, portanto, você vai ter essa configuração aqui. Os pares de elétrons livres. Opa. E aqui, você pode fazer o seguinte. Representar aqui. Eu posso. Opa. Eu posso pegar. Migrar aqui. Ok? Então, eu tenho a segunda etapa aqui. Melhorar esse desenho, vamos. Muito bem. Estamos representando a molécula. Bem, ela perdeu, como sabemos, uma ligação, né? E portanto você vai ter agora o NO2 e o meu hidrogênio, né? Observe que aqui em relação ao perimento estérico não tem problema, porque observe que você vai ter só apenas hidrogênios, né? Logicamente, se a gente for pensar em relação
as posições, né? Você tem a molécula, né? E mais na frente, você vai observar que eu tenho uma simetria aqui, né? Por isso que também fala que ele é aromático, né? Segundo a regra de Hooke, certo? Então você tem posições aqui como posição 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Então, cada posição dessa aqui, como o Hurto para, ela tem um comportamento, se você for pensar em relação ao ataque, né? Melhor dizendo, o rendimento da reação, né? Cenas para próximos capítulos. Em outro contexto, a gente pode trabalhar com isso. E isso também nos possibilita dizer qual é o rendimento daqui da reação. E se eu tenho um produto cinético, termodinâmico, né? Você vai ter um produto que ele é cinético ou termo, né? Cena para outro momento, né? Outro contexto. Muito bem. Então, nessa situação aqui, você vai ter transição, tá? Apagando, vamos lá. Vou utilizar a minha base que veio do meu ácido para abstrair o próton e eu conseguir ter o meu produto da reação, né? Portanto, você vai utilizar a base que veio do meu ácido, né? Ok, ok? Então, o H2, esse é o 4. Lápis, opa, abstrai, abstrai o próton, né? Eita, perdão. Vamos melhorar aqui a nossa representação, né? Então, vou melhorar para representação apenas mudando a posição aqui para ficar mais bonito, vamos assim dizer, né? 1, 2. Portanto, se abstrai, migra, você restaura, né? Eu volto a ter esse produto aqui com a substituição, né? O meu íon nitrono, nitração, ok? Na posição 1, 2, ok? Por isso também chama de nitrobenzeno. 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 Muito bem. Então, agora para finalizarmos, peço licença para apagar isto aqui e mostrar um pouquinho o gráfico e interpretar o ponto de vista físico-químico, porque temos esse estado aqui. Então, apagando aqui, certo?
bien, entonces, Laurita. É relativamente simples, né? Como vocês podem observar. Pronto. Vamos lá. Temos o gráfico. Ó. Temos a coordenada aqui, tá? E um ΔG aqui, uma energia livre de Gibbs, tá? Ok. Estado de transição. Então vamos mostrar o seguinte. Temos esse comportamento aqui desse gráfico. Opa, para apagar, melhorar. Tá feio aqui. Só um momento. Então, basicamente, temos a seguinte situação, né? Situação inicial. Molécula antes do ataque, né? Seja as ligações, né? μe, estou aqui antes do ataque, né? Ok, aqui é quando tem o estado de transição, ou seja, maior nível de energia associado. Você tem agora, perdeu a ligação, você tem o NO2 e o próton. E você tem produto. Formado. Isto significa que eu tenho aqui algo inicial, né, em que eu estou do ponto de vista cinético no início da reação, em que não ocorreu ainda a interação, né, ou seja, o ataque nucleofílico ao eletrófilo, aqui estado de maior energia associada, né, que tem o rompimento, e para romper a ligação há um gasto de energia, né? E aqui é o estado de menor energia, nesse caso aqui, quando eu já tenho a formação do meu produto. Então essa instabilidade, em relação também do ponto de vista físico-químico da energia que é gasta para aí a perda da ligação, e aqui ocorre a restauração da ligação. Ok? Logicamente, são conceitos bem iniciais. Isso aqui tem muito mais, né, que está associado a isso. Muito mais conceitos de cinética, de ordem de reação e também de colisões. Mas não é alvo do nosso interesse aqui. Tudo bem? Então até aí concluímos, né? Quem quiser nos seguir lá no Instagram, Instagram é Ecossistema. Underline Labiquinho, tudo minúsculo.
ok? Tudo minúsculo. Maravilha, né? Então é isso. Obrigado. Tchau.